Fala prodígios, meus prodígios, nossos prodígios, sejam muito bem-vindos a mais um grande episódio desse que é o maior podcast de iniciação do Brasil. Antes de mais nada, eu sempre apresento o meu craque, meu camisa 10, o que pisa na área. Ele cruza e ele faz gol, só pra entender. Fala, Cezão. Tô na torcida também. E tá na torcida. Hoje, capitão, vamos continuando esse nosso tema, que são treinamentos complementares, mas esse fera que está aí hoje, além de treinamento complementar, ele tem a outro lado também empresarial. Esse aí esse aí é o currículo é grande. É grande, fera, é jogador. Então já apresenta, Cezão. Apresenta o fera. Pará. Paulo Pará, mas é o Pará. É o Pará. Grande Pará, obrigado Pará pelo ter aceitado o convite da gente. Que seja uma tarde de aprendizado, é que você tem muitos prodígios querendo ouvir você e os pais de prodígio aí, que tem muita coisa interessante que você vai colocar pra gente aí. Bacana, eu que agradeço aí o convite. Tava conversando com nossa amiga aí antes de chegar aqui, eu falei, pô, caramba, uma estrutura bacana, estúdio top, tudo que se começa com estrutura dá certo, 1000% dá certo. Entendeu? Fico feliz de estar aqui, honrado. Quando recebi seu convite, não pensei duas vezes, que você é um cara que acompanha a gente aí. Sim. Faz tempo, né? Não é de agora, e sempre deu valor no nosso trabalho, entendeu? Na formação personal, acompanha a intermediário. E tá aqui, pô, é uma honra, cara. Entendeu? A menina falou, pô, tô me iniciando no trabalho aí. Eu falei, coisa linda, cara. Tamo junto. Show de bola. Isso Obrigado. Parabéns mesmo aí. Prodígio aqui é estrutura profissional. Rapaziada que recebeu o convite aí, estiver assistindo, aceita, porque você vai estar num ambiente profissional, cara. Legal. Entendeu? Que é profissional tem respeito. Então, parabéns a vocês também e obrigado, cara. Que é isso, gente que agradece. E vambora. Chupou laranja com quem, Pará? Fala aí, sua história aí. Rapaz, futebol a gente tem que falar a verdade, né? Eu comecei minha base no Palmeiras, né? Naquele tempo a iniciação não é como hoje, que começa, pô, tá captando com 5, 6 anos hoje em dia, né? Na minha época, o primeiro Paulista era no Sub-15. Era Sub-15, não existia. O primeiro Paulista é com 11, né? Entendeu como é que é? Na federação hoje de salão é com 6, 7, né? Então, era com 15 anos, era o primeiro espaço na categoria de base. Aí joguei mais de 2, 3 anos no Palmeiras, aí fui pro Grêmio Osasco, rodei pelos 2 times profissionais de Suzano. Em 2014, 2015, foi meu último clube, foi o Sport Capão Bonito. Eu costumo dizer que eu fui aquele jogador frustrado, não tem como contar a história furada. Não ganhou dinheiro, entendeu? E caiu fora rápido, entendeu? Quem ganha Que posição, Pará? Volante. Volante? Entendeu? Fiz a base, fui profissional, assinei carteira, tudo, mas não tive sucesso. Essa é a verdade, né? Sucesso é quem sai na telinha da Globo. Não adianta ficar contando uma abobrinha aqui. Fui, não deu um tapinha na Globo. E como virou essa chavinha, Pará? Cara, foi naturalmente. Eu nunca... Quando eu tava ali, eu parei, fui forçado a parar, né? Pô, você casa... Você vê assim, pô, assistindo de Bzinha, Série A3, o cara te combina X, quando vai te pagar metade, já tá vencendo outra. Aí eu falei, caraca, casei, esses caras vai deixar eu passar, é dificuldade. Aí recebi uma proposta ali, eu falei, não dá não. Aí foi outra, eu falei, não dá não. Aí eu comecei a entrar nesse ramo de personal assim, sem querer, né? A galera chama personal, mas é treinar futebol, né? Aí sem querer começou a puxar a galera, ó, você tem que ir, mano, seu treino é massa. Ele em São Roque. Na época eu comecei em São Roque, lá de Sorocaba ali. Lá eu tive um grande apoio da Secretaria de Esporte, cedendo espaço, estádio. Lá eu tinha um estádio, tipo... terra do Góis, né? Terra do Góis. A família Góis, né? Isso. Na época lá o secretário de Esporte era o Pulpo Fernandes, que é treinador da seleção brasileira de futebol especial, né? Pulpo Fernandes. Social, futebol social. Sim. Pulpo Fernandes, ele chegou pra mim, para, gente aí, senta aí.
Nós estamos trocando ideia aqui, ó. Tô acompanhando teu trabalho aí, você tá desenvolvendo, mano. Usa aí a área que você quiser, toca o barco aí, leva o nome da cidade. Foi um cara que me deu um apoio e eu tenho uma gratidão imensa por ele até hoje. Entendeu? Eu acho que ele vai ver isso aí. Falo obrigado mesmo. Foi um cara que ele faz parte desse momento hoje. Entendeu? Ele faz parte dessas. Tá sentado aqui hoje, tudo que tá acontecendo. Ele, mano, vai que vai dar certo. Você tem jeito, você jogou bola, a galera vai te ouvir. O teu treinamento é futebol, então tem todo apoio. O estádio tá aí, tem um campo ali, tem um campo aqui. Só que lá, conforme começou a crescer, trocou gestão de prefeitura, muda as Aí muda cabeças. as cabeças. Mas sabe como é que é? Começou a perseguição. Aí ele mesmo chegou e falou, mas isso aqui tá pequeno pra você, vai embora. Aí tive um convite de um pai que saía daqui de Barueri pra São Roque pra treinar o filho dele. Pra treinar lá. Lá tinha uma turma boa daqui. Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba. Aí eu falei, mano, vou embora. Aí cheguei pra minha mulher e falei, mano, vamos embora. Você é louco? Eu falei, mano, larga isso aqui, ó. E fomos pra Barueri. Eu falei, pô, ó, tem um monte de aluno de lá. Eu vou começar já com um bom início. Eu falar pra eles que eu tô lá, e na época eu tava em São Roque, o pessoal me procurava, pô, eu quero ir aí, mas é muito longe, cara. Eu falei, pô, quando eu falei assim, ó, tô indo embora pra Barueri, aí o negócio começou a andar melhor ainda, entendeu? Legal, e para aí, você tem a parte do personal, mas eu vejo que, né, o seu Instagram, FPA Intermediário, 25 mil pessoas que seguem. Aqui não é personal. Não, aí já... Você, então, hoje é um empresário do futebol também. Tem a parte de gerenciamento de carreira hoje. A gente está dentro de uma transição também, entendeu? Formação personal com a intermediária. Hoje elas andam paralela, uma a outra, mas em breve ela vai sair mesmo só para o agenciamento. Isso vai levar um tempo, né? Você está estruturando isso. Não é da noite pro dia, pô, vou largar aqui o personal e vou... Mas estamos dentro de uma transição bacana, com os pés no chão, principalmente, né? A gente sem atropelar o tempo, mas estamos gerenciando a carreira de uns atletas bacana. Tem bastante? Tem bastante. Porque com 25 mil seguidores, Cezão, com certeza é um indício que o Pará já está conhecido aí no meio faz tempo. Porque o fundamental no futebol é a parceria. Se você não tiver parceiro no futebol, você não vai para lugar nenhum. O campo é amplo, defende muitos interesses, cada um quer defender o seu, mas você tem que ter parceiro. Parceiro no clube, parceiro no agenciamento, parceiro com a família. Futebol é feito de parcerias boas e honestas, né? Tem isso também, que você fazer parceria com gente ruim. Pará, me fala uma coisa aí, só para as pessoas que assistem, os prodígios que assistem a gente. Se você tá em Barueri, seu projeto lá do FPA, treinamento é Barueri. Barueri, dentro do Parque Municipal. Dentro do Parque Municipal? Dom José, isso. Fica bem no centro mesmo de Barueri. Quantos molecotes você tem lá hoje? Entre 35 e 40 atletas. E que faixa de idade? Lá tem praticamente todos. Do 17 pra baixo. Me falaram que lá é raiz. Eu ia levar o Cezinha lá é raiz. O pau come. Tanque de areia, o pau come. O pau come lá, não é? Eu costumo dizer que é igual Vegas. O que acontece em Vegas, morre em Vegas. O que acontece lá no parque, morre lá. Aí você vai ouvir a notícia. Você acha que o seu treinamento é o treinamento, é o raiz mesmo? É raiz. Entendeu? Às vezes eu publico alguma coisa na página ali, mas não tem nada a ver. Ali é só um marketing mesmo, mas quando o couro come lá... A gente está nessa epopeia de trazer várias pessoas de treinamento, profissionais de treinamento, aí para mostrar um pouco para as pessoas que estão, os prodígios, os pais dos prodígios, porque tem gente que está entrando agora lá de Barueri e não sabe que você treina lá no parque. Sim. Entendeu? Então uma das ideias da gente foi essa de trazer cada um que avalie o seu trabalho para ver se cabe para o seu filho dele estar lá. Agora me fala uma coisa, Pará. O que não tem no FPA? O que eu como pai não vou encontrar lá no FPA treinamento com você? O que não tem? O que eu não vou encontrar? O que eu encontrar eu já sei o que eu vou encontrar. O que eu não vou encontrar lá? O contrário, o que eu não vou encontrar. O que você não vai encontrar. O que eu não vou encontrar lá no FPA. Que você não vai encontrar. Exatamente. Essa pergunta ele faz essa pegadinha todo episódio. Você não vai encontrar o Neymar lá. Vamos lá, pé. Você vai encontrar uma preguiça? Muito difícil. Moleza? Não.
Lá, essas coisas não cabem lá, não. Então como que é o FPA? Ó, a gente tem uma característica de treino. É bem simples, não tem moda não tem essa de... Não tem que inventar roda. É, sem frescura. Futebol. Futebol raiz mesmo. O moleque aprende fundamento. Só pra você ver, lá tem um treino lá, onde eu montei um treino lá. 4 contra 1. 4 pra marcar e 1 com a bola pra... Cara, professor, não dá, mano. Eu falei, dá. Você vai romper isso aí. Eu fui, pera aí. Você quer jogar bola? Aí eu peguei meu celular, abri, puxei um vídeo do Denner. Olha o que esse cara fez com os 8 aqui, mano. Aí esse cara assim, eu falei, vocês vão conseguir. Aí depois de 30, 40 minutos de treino, você só via só cortada pra lá, nego de samba, dançando. Ele cortava pra lá, pra cá, entrava com bola e tudo. Eu falei, caraca. Aí um dia um pai chegou pra mim, ele me ligou, né? Ô Pará, o seguinte é esse, mano. Fui ver um jogo do meu filho hoje. Mano, meu filho só dominava e tocava a bola. Ele saiu arrastando uns 7 no campo, mano. Triturando, eu falei assim, pergunta pelo que ele treina lá, o 4 contra 1 lá, que ele toma um monte de burdoada. Eu falei, e os 4 que vai marcar é sem massagem. É pau. Eu falei, pode derrubar. Que é o que é no jogo, né? Tem beijinho no jogo? Tem beijo no jogo. Entendeu? É madeira, filho. Você vai pra um clássico aí, os filhos de vocês vão pegar algum clássico aí. Mano, molecada, o jogo inteiro. Do 11 até o 20 não tem VAR, mano. O profissional você não dá pra... Falei, mano... Entendeu, capitão? Entendi, lógico que Falei, entendi. não vai ter VAR não, filho. Vocês vão tomar soco na cara, pancada no estômago, não aguentou, sai. Mas daqui a pouco os moleques se adaptam à pancadaria, o moleque morre, daqui a pouco, para, o que você tá dando pro menino aí? Eu falei, treino raiz, pô. Você acha que no campinho de terra rolava beijo? No final saía uma porrada ainda lá. Entendeu? No campo de... Vocês lembram do campinho de terra, né? Sim, lógico. Jogada... E como você viu hoje, Pará? Vamos estar nesse cenário aí do raiz e do Nutella, né? É. O que você acha que hoje? Como tá o futebol na sua visão hoje? Você acha que tá nutelou demais? Ah, muita moda. É. Muita moda. Somente com a mídia social hoje é vendido uma coisa que não é a realidade. Muita moda, muito vídeo montado. Tem treino que é bonito no vídeo. Na execução não funciona, irmão. Na execução é o movimento do jogo. Se o cara não tiver o movimento do jogo, se você não repetir o movimento do jogo que vai acontecer ali semana inteira para acontecer na hora, você treina esse movimento, no jogo vai pedir esse. Pô, meu, vai entrar a cobrança do pai. Por que você não fez isso, cara? Você treinou a semana inteira. Pai, não treinei isso. Então hoje vende uma coisa muito bonita, mas na execução não funciona. Você vê jogador, às vezes, vou te dar um exemplo mesmo, mano. Aconteceu, isso aqui não é conto de fada não, estudo não, coisa que eu vivi, pô. Tem... Você traz muito da sua vivência. Vivência, dia a dia. O moleque fez uma temporada 2020, acho que foi 2023. 2022, isso. Ele fez 2022 ali, pô, joga até no Red Bull, excelente. Que idade? Sub-11, vice-campeão paulista, 10 gols. Vai vendo. É o Magrelão? Aí ele é O o... Patrick? Não, é o outro. É o O Patrick treinava lá, né? Patrick. Patrick. Treinava lá. Treina lá. Treina lá. Treina lá. Conheço o Patrick. Ele é do 2013. Do Red Bull. É esse que eu tô falando, 2012. Centroavante, pá. O moleque fez um 2023 excelente. 10 gols. Com mais São Luís ele fez 13 gols, né? Bonitinho ali, quadradinho. Nós treinando ali no raiz mesmo. Madeira, cacete comia lá naquele parque lá. Chegou em 2024, que foi ano passado. O pai dele falou, não, vou dar uma aliviada. E eu deixo até às vezes o pai tomar uma decisão. E levou para um treino moda, bonitinho. Não tenho nada a criticar quem faz. Acho que sobrevive. Cada um tem sua metodologia. Sobrevive disso. E o futebol, cada um defende o seu. E cada um sobrevive daquilo, porque é um ganha-pão, né? E cada um acredita nas suas ideias. Para uns não dá certo, o outro não dá. E vamos que vamos, segue o jogo. Aí o pai levou pro quadradinho, pra salinha. Cabo de vassoura, pisar na bola, olhar pro céu, deitar no colchonete. As coisas bonitas do Instagram. Moral da história, final da temporada. Na madeirada lá, ele teve 13 gols no ano.
na coisinha bonitinha lá, 4 gols. E andando em campo. E o feedback do clube, ó. Não precisa nem de feedback, né? De 13 para 4, ó. Aí o pai dele chegou pra mim e falou: vamos voltar pra casinha. Falei, você aprendeu? Aí ele falou, mano, feijão com arroz, irmão. Chama time grande. Ele saiu daqui pra time grande. Eu falei, feijão com arroz. Entendeu? Vamos voltar pra pancadaria, treinar a finalização. Vamos voltar aqui pro terrão aqui novamente do parque. Vamos fazer para de inventar. Eu falei, aprendi. Voltou. Esse dia eu tava lá no clube, pedi um feedback. Cheguei perguntando, e aí? Tá bom, voltou bem pra caramba. Tava até lá na sala, assim, assinando o contrato. Tava tendo um jogo lá no fundo, que lá dá acesso. Só vi ele caçapando a bola lá amistoso lá. Eu falei, ó lá, mordendo pra lá e pra cá. Eu falei, feijão com arroz bem feito. Entendeu? Claro, pra alguns serve. Se tá dando resultado, continua. Entendeu? Mas eu falo pros pais dos meus atletas, né? Futebol é nível, irmão. Mas essa é uma coisa que a gente trata muito aqui, tá tratando muito aqui, e essa coisa do que serve para um não serve para o outro. E justamente a nossa ideia é justamente essa, é mostrar. É mostrar que existe vários profissionais e cada um vai se adaptar a isso. Acho que nem tudo, e aí o que eu falo, a gente comenta, né, Henrique, que não existe hoje, pelo menos na iniciação, que você tem, na iniciação você deve ter poucos meninos na iniciação. Tem, sim. Abaixo de 10 anos você tem poucos, né? Poucos. Você tem mais na transição para o campo já, e trabalha mais nessa parte, não do futsal. Mas uma dificuldade que a gente via, que até hoje tem, é que não existe um profissional, seja qualquer um, que consiga fazer esse raio-x do nosso filho. Sim. Do que ele precisa ou não precisa. Porque normalmente todo mundo está pensando aonde? No campo. No campo. E como está tudo precoce, você viu aí o caso do Henrico aí, sim. Como está tudo precoce, então e não existe essa coisa do futsal, dessa transição para o campo, não tem um profissional que faça um raio-x. Você tem raio-x que nem a ciência do futebol faz com relação à parte física, um fortalecimento, mas esse tipo de treinamento é difícil ter um profissional assim. Então, uma das coisas que a gente quer ser é essa luz aí, de trazer profissionais que nem você, que, ó, meu método é esse, é desse jeito, quer ver o resultado? Vai lá. Vai lá, é o que os pais falam, mano, dá lá conhecer. É como todo trabalho, recebe crítica, né? Sim. Você começa um negócio desse aqui bem coisa, recebe crítica boa ou não. Tem uns que vão falar mal, tem uns que vão falar bem. Isso é normal. O futebol, vamos dizer, ele é um campo que defende vários interesses, né? Todo mundo tem seu interesse dentro do futebol. Vamos botar um treinador de clube grande aqui, ele tem o interesse dele, o meu tem o meu interesse, o que tá nos paralelos tem seu interesse, cada um tem seu interesse. Agora cabe de fato saber o que dá resultado. Deixa eu falar outra pergunta que me veio aqui na cabeça agora. E como você vê, cara, você que tá em vários clubes aí, já nessa parte depois dos 11 anos, mas como que você vê hoje os clubes, como eles estão enxergando essa questão do futsal, pro campo? Você acha que mudou muito essa coisa da iniciação, cara? Hoje o Palmeiras, né? O Palmeiras, o Corinthians, o Santos, o São Paulo hoje aproximou muito, né? O salão do campo. Eles fazem isso, né? Essa integração, claro, para tentar pegar ali o menino mais precocemente, o talento, né? O diferente. Falar assim, esse cara tá atrás do diferente, né? Eles querem o diferente, quanto mais cedo tiver dentro da casinha deles, para ele melhor, né? O São Paulo agora tá próximo, o Palmeiras sempre teve, o Corinthians também, a mesma coisa, o Santos, entendeu? Então, os clubes hoje estão querendo isso mais próximo, né? A iniciação hoje, no Brasil, ela é profissionalizada, cara. Ela é, Mas você acha que isso não gera um desgaste para o menino quando chega por exemplo, com 14, 15 anos já? Que tá precoce, o que você acha disso? Dele já chegar cedo no No caso é com 5 anos, menino. Ó. O que você pensa disso? Esse pai que tava aqui, pelo que ele falou, ele tem um pé no chão. Entendeu? Pelo menos nas palavras, né? A gente sentiu que ele tem um pé no chão. Quando você pega um pai que ele foi um ex-atleta frustrado e passa pra cima do filho a responsabilidade de quem foi, aí ele acaba desgastando o menino.
eu convivi muito com um pai que parecia que queria que o menino viesse jogador mais que ele. Entendeu? Ele era louco, alucinado. Mano, isso aí não vai adiantar de nada. Entendeu? O que pega na iniciação hoje é que o pai faz tudo e quer tudo, abraçar o mundo, o menino virar jogador de futebol. Ele não sabe ter a dosagem certa. E no futebol, o menos é mais. Entendeu? O menos é mais. Se você for querer achar que o 7, 8, 9, o 10 e o 11 até o 12 é tudo, você vai ficar no meio do caminho. Você vai ficar para trás, porque existe... Tava conversando com o pai semana passada lá no coisa. Ele, pô, e aquele atleta lá tal, não assinou o contrato de formação. Aí vendo, menino, desde os 10 anos no clube. Isso aqui o pai tem que, vocês que estão com filho aí, tem que acordar para essa informação. Aí eu falei, mano, 10, 11, 12, 13, o clube fica à mercê de vocês, cara. Fica na mão de vocês. Vocês pais, vocês têm que levar, tem que trazer. Então eles ficam ali fazendo um meio de campo. Com 14 anos esquece, irmão. 14 anos o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, o Red Bull, o Flamengo vai buscar quem ele quiser no Brasil. Pega lá a loja, põe na casinha, acabou. Se o teu estiver nivelando aqui baixo, cansado, pô, mas tô aqui desde os 10 anos, mas seu nível caiu e ir pra eles, ó. Entendeu? Então, quando 14 anos, o clube abre as portas do alojamento, quem não tiver aqui com nota 8, 9, 10, ó, muito obrigado, nós estamos trazendo 3 do Fortaleza, 2 não sei da onde, tudo contratado, e os caras vão lá e compram. Compra, irmão. E essa correria que fez até o... Dançou, né? Dançou, porque exagerou demais na dose, cansou, não teve o tempo para evoluir o menino, que essa correria cansa. Tem o lado da acomodação também, né? Entendeu? E às vezes o menino se desnuda porque tá no São Paulo, no Sub-10, 11, 12 e acha que vai ficar lá para sempre. Quando o menino desacorda, ó, tá lixo de dispensa. Como? Foi, meu filho. E os clubes hoje tem um arsenal de captadores, pô. Os caras ficam o Brasil inteiro olhando o jogo lá da Goiás, Bahia, rodando. Só vendo, quando você tinha 14 anos, a gente vai te levar. 14 anos nós te leva. Chega lá, 14 anos o menino tá explodindo, o clube às vezes é pequeno, o clube vai lá e ainda dá uma nota X pro clube, ó, vamos botar 400 mil, libera os 2 meninos e vem pra cá. Aí o cara fica viajando aqui em São Paulo, correndo pra lá e pra cá, correndo pra lá e pra cá, paralelo pra lá e pra cá, o menino tá no vamos supor, exemplo, Corinthians, ele joga no Corinthians campo, Corinthians salão e mais uns 3 jogos fora. Esse menino não vai nivelar, pô. Jogador é do clube, pô. Jogador é do clube. Não é dos outros. O filho não é seu? É dos outros? Você não pode dividir. A ideia... Você acha que esse possível excesso é prejudicial, na sua visão? Não, com certeza. Com certeza. Se você tiver um exemplo na iniciação, e vocês talvez vão se identificar com isso, você pega um filho seu. Zezinho aqui. Você faz um jogo com ele lá no Morumbi, certo? Pô, federação intensa pra caramba. Pá. Seu amigo, pô, vai ter aquele jogo lá em Itapevi. Você pega, sai lá do Morumbi pro Itapevi. Que eu já vi, eu já andei com um pai doido desse jeito, mano. Uma vez eu peguei, saí do Morumbi pra Itapevi. Não, mas vai. Aí daqui a pouco, ó, vai ter um aqui lá em São Bernardo. Você, tuf. O que cansa não é nem o jogo, é correria. Aí o menino joga nada, pau no moleque. Pô, você não jogou nada. O moleque já tá no 3º jogo, mano. Aí na semana seguinte, como é que vai se apresentar lá no São Paulo, no Corinthians? Capengando. Aí ele jogou com um monte de perna de pau, correu pra 2, dobrado, porrada pra tudo quanto é lado. E os moleques, os craques são marcados. Eu vou tentar colocar um outro lado, que é o lado de pai, do que a gente já fez, eu já fiz e eu vejo o pai que faz. O que acontece? A gente fala muito aqui também. O paralelo é importante. O paralelo é importante. Eu já falei, desde que você saiba do seu limite, o limite do seu filho. De fazer 1, 2 jogos por dia. Por que acontece? O que eu já percebi antes de o César entrar num clube grande? Se você não fizer um paralelo, não jogar, você não chega no nível dos meninos lá. E a preocupação, estou falando de um lado que fica do pai, um dos pensamentos do pai é esse. E quando você está lá, você tem que manter isso. Porque você vai jogar, você joga uma vez por semana.
Sim. Você treina 2 vezes por semana e joga. Agora que vai aumentar a quantidade de treinos. E aí eu pensando, falei, você tem que diminuir essa carga e acertar o treinamento correto. Sim. Eu acho que a nossa visão como pai tinha que ser essa. O que eu tenho a orientar é o quê? Como eu falei, o futebol, ele defende cada um os seus interesses, certo? Sim. Você pega aqui um cara que é gestor de clube profissional, ele vai defender o interesse do clube e vai dizer, não, isso aí não pode, paralelo já era, esquece isso aí. Se você pegar o cara do paralelo, ele vai chegar e vai dizer assim, não, é bom, é fera. E se você pegar as mesmas pessoas e inverter de lugar, cada um vai defender o seu lado. Você entendeu como é que é o futebol? Cada um defende seu interesse. A bola é assim, funciona assim. Agora o que eu tenho para orientar, não por, vou te dar exemplo, não, vivi o negócio. Não chega, irmão. Porque eu tô no meio dos dois, tá ligado? Eu faço treinamento ali, futebol e tal, gerencio carreira. Não chega. Vamos supor, você é o presidente do Corinthians, você é o presidente do São Paulo. Você pega, põe 10 milhões, 20 milhões por mês na categoria de base. Pro cara pegar o teu atleta, levar pra um monte de jogo, estragar ele e você apresentar ele com um tornozelo bichado lá dentro do CT. Não, sim. Aí como é que vai ficar pra você explicar pro Então, mas é isso diretor? que eu tô te falando. Tô falando como pai da iniciação. Sim. O que eu vejo? Aí você me corrige se eu estiver errado no que eu tô enxergando de Sim. tudo que você tá falando. Então é melhor eu jogar num clube e acertar um treinamento. Acabou. Feijão com arroz. Acabou. É o que você vai é o que o menino vai viver depois dos 14 anos. Eu vou jogar. É isso aí. Já vai aplicar a disciplina que ele vai viver depois dos 14 anos dentro do clube. Você está no São Paulo, Cezinho. 14 anos, ninguém tira ele lá de dentro. Vai lá tirar ele para fazer um paralelo e o clube descobrir. Vai lá no Red Bull tirar teu moleque com 14 anos. Não é que ele vai jogar aqui. Vai o quê? Vai embora. Que aí você trabalha no treinamento específico, né? O mais difícil é chegar num clube grande. E mais difícil é se manter. Ou tu se prepara para ele, ou pelo contrário, você dança. Eu tenho inúmeros atletas. Isso aqui não é falação, não. É que eu falo pra você, futebol, cada um defende os seus interesses. Eu falo pros meus atletas. Quando eu vejo um deles no paralelo, eu falo, mano, eu tenho vergonha de cuidar da carreira sua, cara. Eu tenho vergonha de estar contigo, cara. Você é jogador de clube grande, você veste camisa pesada, cara. Entendeu? É uma opinião forte, é. Foi você contrariado, vou. Mas é a sua opinião. Pô, é um produto. O filho de vocês é um produto pro clube. Aquela conversa bonita que... Daqui a pouco ele é um ativo do clube, pô. 14 anos ele é ativo, tem direito, tem tudo. Entendeu? Aí o clube, pô, assistência médica, ajuda de custo, todo... Coach é o resort. Aí você vai e leva o menino pro cara que não deu 1 minuto de treino por ele na semana. Ah, lá, e Suzano. Ah, traz aqui, da PV, traz aqui. O cara não treinou teu moleque. Não, traz pra jogo. E é aquilo, tal do interesse. E o dinheiro da arbitragem. Porque cada um defende o seu. Você entendeu? E o clube, como é que fica? Aí você apresenta o menino com o braço quebrado. Pô, eu tive vários atletas que se apresentou com o braço quebrado, tornozelo quebrado, e o clube vai embora. Foram tudo ralar pra time pequeno. E eu falava, mãe, para com isso aí. Para com isso aí. Quando quebrar o tornozelo, quebrar o braço, os caras que chamaram pro jogo nem vai te ligar. E quando for dispensado, ainda vão rir e dizer que tava ruim. Então, irmão, o que eu falo pra você, cada um tem suas ideias, sua opinião. E eu, como fico no meio desse fogo cruzado, pô, agora o menino tá sem clube, vai jogar, mano. Agora você é um jogador de um clube grande, pô, respeita o clube. Treina ali, pô, todo o treino, eu falo pros moleques, o treino é jogo e o jogo é guerra. Mano, você vai ter 2 horas ali no CT da vida. Botou um... Treino é jogo e jogo é guerra. É, entendeu? Capitão. Essa é a antiga. Mas você sabe que eu falo isso pro Henrique. Se você perguntar pro Henrique, ele tem essa frase. Agora, seu filho, pô, chega, irmão, tem um lá que eu falo, mano, você é jogador de clube grande. Falei pra ele esses dias lá no treino. Você me mostrou, você postou um menino, um garoto, que joga em projeto, você tava jogando em time de projeto, você tá de sacanagem. Aí eu fui mostrar pra ele, ó, você é jogador de clube grande, você tem uma empresa internacional que te representa, tu carrega uma camisa de time de primeira divisão, pra tu ficar postando foto em clube de projeto, você tá de sacanagem, com todo respeito. Mas se coloca no seu lugar, cara. O clube tá vendo, você acha que uma Nike, uma Adidas vai atrás de você vestindo isso aí?
Não, velho, então se coloca no seu Você dá uma outra visão, né? A visão dele é da nossa segunda etapa, né? É de gestão, né? E a nossa segunda etapa de idade, porque quando a gente fala da iniciação, a gente fala até 10 anos, né? Você já fala dos 14 pra frente, que é legal, super legal a gente escutar, porque acaba sendo porque uma preparação pra gente, pra todos os pais que estão nessa idade já se preparar pra isso, porque eu acho que é muito mais a ansiedade da gente ver nossos filhos jogar e vício. Meu amigo joga, meu coleguinha joga, seu fulano joga, e o menino quer estar com a turminha. Se você, pai, não chegar e dizer, meu, tu é jogador de clube grande, tu é jogador de pelada. Você tem que botar na cabeça do cara quem ele tem que ser. Você não quer ser jogador profissional? Então, mais é menos. Se ele descansar, saiu do São Paulo lá e for pra casa, passar num bom restaurante e descansar, ele vai ganhar muito mais do que ele fazer 2 jogos pra desgastar ele. Entendeu? Então, essa visão que eu falo... E isso que você está falando já está acontecendo nos clubes cada vez mais cedo. Eles já estão tesourando cada vez mais cedo isso. É um investimento, pô. Imagina o clube jogando dinheiro fora. Entendeu? Porque ele aposta no atleta, não tem certeza que vai ser. Imagine você botando dinheiro do seu bolso num monte de atleta jogado por ele. É legal a gente ouvir isso e de maneiras diferentes, né? Bom, para nós é muito bom, porque é isso, assim, quando você fala, a gente começa a refletir e projetar. Então, a gente começa a se projetar nessa idade, né? Os nossos têm paralelo ainda. Eu acredito, minha opinião como pai, que na iniciação, de uma forma moderada, faz evoluir, porque só o clube, propriamente, ele não vai chegar. Não vai acompanhar quem joga um paralelo, treina um específico bom. Então, assim... Fundamento. Porque o clube, ele quer o jogador pronto. É igual a gente já falou em vários episódios. Dificilmente hoje um treinador de clube, se fala do futsal, para arrumar uma posição de corpo. Pede apoio do lado da bola. Coisa do arroz com feijão. Mas que o clube grande, não. Ele quer o quê? O tático, campo reduzido, quadra reduzida, que já é reduzido, mas eles reduzem ainda mais. Intensidade. Você vai lá, você com o seu personal, vai corrigir. Sim. Claro, é um pensamento, tem que respeitar todo mundo, entendeu? Esse papo que a gente tá tendo aqui, talvez daqui a 1 ano, 2, 3 anos, você vai dizer, pô, o Pará tinha razão. Com certeza, mas eu não tenho dúvida entendeu? disso. Você fala assim, pô, eu acho que... Eu já dei uma pontada aqui, mas é isso. Entendeu? Por quê? Uma coisa no futebol, eu falo sempre pros pais, principalmente no gerenciamento, tem 1000 pessoas para te enganar no futebol e apenas um para te falar a verdade. E os que vão te falar a verdade vai ser na contramão. Quem vai falar o que você quer ouvir, né? E você só vai saber a verdade no dia que você se der mal. Entendeu? Tem ideia que eu não vou conseguir colocar na cabeça de ninguém. Eu até falo lá para alguns pais lá, falo, mano, hoje quando eu vejo o cara se enforcando, eu pego e falo logo, pula logo, caramba, aperta logo o pescoço. Entendeu? Porque tem uns que são ligeiros, aprende, tem pai que, pô, enxerga, eu falo, mano, esse é o caminho, é esse aqui, vamos aqui. A gente precisa nivelar. A maior preocupação que você tem que ter é o nível dele no clube. E o nível dele no clube, quem vai dar, não vai ser o jogo, vai ser o treino. E jogo não nivela ninguém. Se você ver qual é o maior questionamento que os treinadores brasileiros falam, não tem tempo para treinar. É jogo em cima de jogo, isso é jogo em cima de jogo. E isso é verdade. Pô, você acha que é importante? Pô, respeito. Mas no decorrer do futebol, você vai dizer assim, pô, aquela resenha que tipo, Pará é verdade. Por quê? Tu vai começar a ver isso aqui, ó. E é difícil hoje você virar essa chavinha dos moleques nessa idade que nossos filhos, o treino é hiper importante, né? Lógico. Tudo. Mas aumenta, né, Cezão? Nossos filhos estão no sub-10. Então eu falo pelo Red Bull. Hoje o Red Bull ele treina segunda, quarta e sexta. Nós não tínhamos essa carga, né? Há 1 ano atrás. E o São Paulo também. Acredito que deva aumentar daqui a pouco. 2 dias, então, quando chega nessa idade, é meio que automático. Já dá uma... Você, né, nós como pais, fala, não, também acabou. O que a gente fez lá atrás não dá para fazer daqui para frente, que é tudo isso que você está desenhando, né? Porque aí também fica uma sobrecarga absurda, né? Vocês aqui na beira de campo, vocês ouvem muito. Pô, esse treinador não gosta de meu filho.
Pô, ele tem a panela dele, né? Vocês ouvem? Ele tem a panela dele, ele gosta de tal. Não é, caramba. O campo não mente. O campo não mente. E não é que ele não tem panela, que o cara... Eu falo pros meus atletas que estão em clube. Se tu não tá sendo colocado, você não tá treinando nada, cara. Você tá treinando mal pra caramba. Você tá dormindo no campo. Se você estivesse voando ali na pegada, você estaria titular do time. Então o campo não mente. Aí você vai, pô, o treinador tem a panela. Não é panela. O jogador tá dormindo. Ele tá cansado, ele tá estressado de tanta coisa. Você pega assim, põe 4 treinadores na orelha do teu filho durante uma semana. Ele não sabe nem discernir qual voz ele vai ouvir. Tá preocupado com o treino dele no clube, do projeto social, da escolinha tal, do projeto social. Pô, tem que fazer lá. Pô, esvazia o copo, põe só um pouquinho ali e já era. Feijão com arroz. Confia, né? É, entendeu? O mais é menos. Isso aqui é o que eu vi durante... Eu peguei a geração 2005 até agora 2014, né? Pô, todos que foram na maciota chegaram. Todos que foram com tudo... Pô, tinha moleque na iniciação, mano. Vocês vão lembrar do antigo Barueri? Sim. Barueri, Marcondes. Pô, tinha moleque que hoje se coloca como craque aí, que não limpava a chuteira de alguns moleques que estavam lá. Se você procurar aquela geração, nenhuma virou, irmão. E eu conheci os pais de próximo. Os pais eram doidos. Era 5 jogos no final de semana. Eu falei, não vai virar, não vai chegar, vai estressar. Vai chegar uma galera aí de fora do estado, com 14 anos, que vocês não vão dar conta de atropelar ela. Eu falei, vai chegar nesse CT aí, ó, negão lá da Bahia, lá de Goiânia. Entendeu? Às vezes ainda faz uns gatos, o cara tinha 20, baixa pra 14. Vocês não vão dar de conta se a galera ficar nesse pique aí. É bonitinho, pá... Mas com 14 anos, esse clube aqui põe quem ele quer dentro. Então, se você não diminuir isso aí e focar em cuidar do atleta, domínio, passe, cabeceio, controle de bola, coisa simples. Isso não para nunca, né? Todo dia, e esquecer o excesso de jogo, porque no jogo ele não vai aprender isso, tempo para dominar e passar a bola. O final é o quê? Cansaço, fadiga e o moleque aqui, ó. Entendeu? Hoje eu falo no gerenciamento. Falo por mim mesmo, depois que eu comecei a pegar jogador. Eu tenho extremo cuidado de pegar um jogador hoje novo. Porque o pai quer abraçar o Brasil inteiro. Qual a idade mais nova que você tem lá? Eu tenho um 2014, que é o Samuca, né? O Samuquinha, o Samuquinha. A gente cuida dele com bem, com tranquilidade, os pais bem no pé no chão. Sim. Entendeu? E ele perguntei aí, o que você acha? Eu falei, ó, não vai ser legal. Aí ele, não, então vamos ficar quieto. Eu falei, ó, se doa no clube. O Samuquinha já sobe ano passado ele tava com 10, já subia pra subir 11 pra treinar, entendeu? Tá em qual time? Em São Paulo. São Paulo. Entendeu? Então, de campo. o pai dele tá escutando o processo, sabe que o mais é menos. Nós fadigar esse menino lá. É uma geração vencedora 2014. Essa é braba, né? É braba, né? É a geração. Tá só com fera lá. Aquela geração ali, ela já papou tudo já o que tinha por aí. Então, e outra, é um atleta de clube grande, tem que nivelar aqui, ó. Se chegar cansado no CT, como é que fica? Entendeu? Então, hoje, até pra me pegar um menino hoje aqui mesmo da Redondeza aqui, se eu ver ele que ele tá rodando demais, fala, com 14 anos nós não assinamos contrato de formação. Não chega. Tá correndo demais, tá querendo abraçar o mundo. Tá no clube, tá aqui. Esse menino não vai jogar em alto nível lá dentro nunca. Você tá entendendo como é que é? Aí eu falei, não vai jogar então. Hoje eu tenho esse cuidado. Até eu tava conversando com ele, não. Eu pego muito atleta que de fora do estado. Às vezes eu nunca nem passou por aqui, porque, pô, 14 anos eu pego, mando o DVD lá pra Santa Catarina, pro Goiás. O cara, não gostei, manda aqui a loja. Entra dentro da casinha. Já era. Acabou o problema. E como agora entrando um pouquinho nessa parte do agenciamento, né? Do empresário, como é essa comunicação, Pará, entre o empresário e o clube? Hoje em dia tem um empresário e tem o que quer ser empresário. O que quer ser empresário é aquele que acha que tirar uma foto com o atleta, postar na rede social. Se parar demais, mano. Aí eu vou falar, é fera, mano. Ele acha que é empresário. E o empresário é aquele que tem uma conexão dentro do clube. Conexão com os diretores, com os coordenadores, com os treinadores. Pede o feedback, tem um relacionamento lá dentro mesmo, consegue... Ele conhece o seu trabalho, né? Você entendeu? E ele tem um respeito adquirido. Então, esse é o empresário. Agora tem o que pega... Vamos fechar aqui, tirar foto. Pô, sou empresário. O cara
Até esses dias carregava lata com cimento. Aí ele acha que é empresário porque eles dão um par de chuteira e 500 conto pro cara. Aí daqui a pouco essa empresa não arruma nada, o menino começa a não produzir dentro do clube, ele começa a chegar no cara e dizer, não, porque o cara não tem contato lá dentro, e não funciona assim. Então hoje os clubes respeitam quem é de fato. Que já tem um conhecimento, Já né? tem um Já conhece o trabalho e dos atletas que já E mandou, tem um né? astro, entendeu? Já botou quem aqui, quanto jogador revelou, com quem ele trabalha. Então hoje eu trabalho com parcerias. Pô, tem um Wagner aí, junto com o LG, com o Menezes lá, entendeu? Wagner quase não tem jogador. Acabou de vender o Hendrick, foi ele que vendeu o Hendrick. Só isso. Quase não tem jogador, o Wagner. Tem a PIP lá, que os caras acabaram de vender o... Tá ruim de parceria também você, hein? Não, tá bacana, Deus Rapaz. tenha abençoado. Tem a OSFO lá, que é a S, que é que é do Juninho Capixaba, do Guilherme dos Santos, tem o Pepeu no Porto. Então a gente fecha uma conexão de parceria bacana para que tenham respeito, entendeu? E essa comunicação para o clube procura o empresário, então, vou dar um exemplo. Meu filho está lá no São Paulo e eu não assisto o treino, eu não sei o que está acontecendo, sei pelo... é só um exemplo, ele não está sendo convocado. Sim. Você como empresário, você procura o clube, existe essa abertura ou não? Se caiu no rendimento, alguma coisa assim. De feedback, porque para o pai, esquece, é quase impossível. Para muitos pais, ele acha que o empresário põe o menino para jogar. Na cabeça de muitos pais. Não, ele não tá jogando porque a empresa é fraca. Certo. E o moleque não tá treinando nada dentro do clube. Porque o pai não vê o treino. Sim. Entendeu? Ele acha que o empresário tem força para ir lá e tal, põe o meu moleque para jogar isso. Não existe isso. Isso é a maior mentira e ilusão que tem no futebol. Que põe o moleque no jogo é o treino dele. O que o empresário pode chegar é o que? Até para você não perder a sua parceria com o clube. O que tá acontecendo? Todos nós que trabalhamos... Você tá preocupado com o ativo do clube, né? Porque o que tá acontecendo que tá jogando? O clube vai passar o feedback, mano. O moleque não tá nivelando bacana. Igual o tio tava com um atleta no São Paulo, sub-14, foi campeão. E ele sofreu lesões. Aí o São Paulo tava até lá na federação toda. Eu cheguei lá, troquei dela, falei... Aí falou assim, nós vamos liberar ele. Eu sabia que ia liberar o atleta antes, já preparei o pai. Falei, ele não tá nivelando bacana. Eu acho que vamos ter que procurar outros áreas. Não falei que o São Paulo ia liberar, mas pediu feedback, né? Falei, Sim. E aí, já se prepara pro pior. Entendeu? Porque a gente tem esse acesso de colocar o atleta e o cara falar real, né? Falar real, e o clube passa o feedback e a gente já se programar para uma situação futura. O caso, tem muitos que é só foto no Instagram. Se o pai liga lá e o cara não tem um telefone de lá, como é que eu vou ligar? Eu nem sei quem que é. Pô, mas você não falou que era a gente? A conversa na mesa era bonita, mas na execução é outra. Aí esse atleta que eu peguei lá, pai, se prepara pro pior, já sabendo que ia ser liberado, já tava arrumando outra situação para ele. Então, o clube, o máximo que o empresário pode chegar num clube, se ele for parceiro do clube e ele tiver uma boa conexão lá dentro, e for um cara que o clube respeita ele, porque os clubes sabem disso, que quem é quem, né? Quem é quem, né? Na bola todo mundo sabe quem é de fantasia, quem é de verdade, né? Aí o clube tá acontecendo isso, não tá nivelando bacana. Aí sim, o empresário chega no pai e fala, moleque, tá treinando nada. Tá dormindo lá dentro, entendeu? Uma vez eu fui lá assinar um contrato com o pai, aí eu mostrei lá no Cotia mesmo. Falei, quantos caras tem na beira de campo aí? Aí ele começou a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 caras. Falei, tem quantos lá no meio de campo? 3. Tinha mais de 15 caras. Falei, tem como o moleque enganar esses caras aí, mano? Falei, tem como o moleque roubar com 15 caras monitorando eles aí? Você acha que esses caras é cego? Se o moleque não joga nada, ele não vai pro jogo, pô. É comissão, né? Tá todo mundo de olho em cada detalhe do moleque. Falei, tem como roubar aí? Não adianta chegar de... E tem o seu Toninho lá, que ali é veiaco, né? Os caras é oi de águia, irmão. Eles ficam aqui, ó. Ainda tem umas câmeras penduradas lá nos cantos ainda. Tem como o moleque roubar, não. Então, o empresário, o clube com essa boa conexão, passa o feedback, o pai acorda. É muito achismo, né, Pará? Muita ilusão. Muita ilusão, cara. Muita ilusão. Então, o futebol, você vê muita mentira, a execução ela é pouca. E você acha que hoje essa questão tem visto? A gente vê muitas agências aí, né? Muito gerenciamento de carreira. Como que você acha que tá esse mercado hoje? Cara, é como qualquer outro, é moda.
Entendeu? Na hora do vamos ver, sempre dá os mesmos. Quem que vende mais, quem... Sabe como é que é? O que vai sobressair é quem fizer os melhores negócios, as melhores parcerias, os melhores jogadores. Sempre vai existir várias, entendeu? Como eu falo pra você, tem o bom profissional e tem o mau profissional. Tem o empresário picareta e tem o de verdade. Tem o mentiroso e tem o que... Assim, a gente ouvia muito, rola muito assédio de um jogador para agência, para querer tomar. Existe muito isso? O assédio, ele é inevitável em qualquer profissão. Deixa eu só complementar. E existindo, qual é a sua visão sobre isso? De uma empresa querer tomar da outra e por aí vai. O assédio vai ter em qualquer profissão. Daqui a pouco vocês começar a bombar e papocar. Prodígio bombou. Daqui a pouco vem a Rede Globo que te assedia. Vem a SBT. Nós precisamos fazer um negócio aí, vocês estão... Futebol é a mesma coisa. Aí entra a hora do caráter. Entendeu? Tem a hora do pai honesto e o pai picareta. E tá cheio de vagabundo picareta por aí. Essa é a verdade. Entendeu? Um exemplo mesmo, aconteceu semana passada. O cara assediou meu moleque lá no clube lá em Santa Catarina. Põe no Instagram dele, puf. Falei, mas tem que conversar com o meu empresário, pô. Parar. Pega o número dele e liga aí. Aí o cara já foi no moleque, o cara não veio, menino. O que você acha? Que você acha que esse cara é? Foi antiético. Ah? Foi antiético. No Instagram do moleque lá, tá lá, tudo marcado, bonitinho. Coloquei o moleque no clube e tudo e falei, moleque, você tem que falar com o meu empresário, pô, não é comigo. E aí, queria falar com o pai do moleque foi a mesma coisa. Se é um pai picareta, ele sempre troca ideia com o cara. O assédio é inevitável, agora o que vai mudar é o caráter. Se o cara for um 7-1, ele te dá chapéu. Entendeu? O contrato teria assinado, mas se o cara for picareta, ele te dá chapéu. Então a escolha de achar uma família bacana, honesta, ela é principal numa negociação. Você falou, pô, você tem um monte de jogador no Red Bull. Eu falei, eu tinha mais. Só não tô porque futebol é uma fábrica de pilantra. Entendeu? Então, pode assediar? Assedia. Só que quando assedia é até da hora, eu gosto. Falei, é até bom assediar que eu vou descobrir o caráter. Entendeu? Que quando tem um assédio é que você descobre o caráter da pessoa. A gente ouve muito também falar que existe uma análise, até como que é a pergunta, qual o peso da família você escolher um garoto, não além do futebol, que ele é bom de bola e tal, mas qual que é o peso da família para você assinar com o menino? 100%. 100%, irmão. 100%. Já teve jogador que eu liberei, pô. Titular e tudo, porque a família não batia com as ideias. Pode ir. Aqui é Brasil, o jogador dá igual praga, irmão. Hoje tá acabando uma geração aqui, já tá nascendo 10 melhor ainda. Pode ir. O que eu falo pros pais que chegam a mim e falam, meu amigo, o que eu zelo por duas coisas. A minha parceria com os clubes e com as minhas parcerias. Vocês são passageiros. Hoje eu tô mexendo contigo, daqui a pouco você passa, vai chegar outra geração. Essa daí é que me preocupa. Eu zelo com minhas parcerias com o clube. Agora vocês que dão na linha pra andar certo, porque vocês vão passar. Só que as parcerias ficam pra sempre. Então, você achar uma família top, pô, eu trabalho com um atleta que ele é nota 7. A família é nota 10. Eu não vou dispensar esse atleta, eu vou esperar ele chegar com nota 10 também. Entendeu? Já teve jogador nota 10 que eu, pode ir. É a caminhada junto, né? Pode ir. Lá na frente a vida dá pau, irmão. Entendeu? A conta chega, a fatura... Pilantrou, a fatura chega. Vida real. Cezão, tudo que é bom dura pouco. Então estamos no nosso final, mas eu quero terminar eu com uma pergunta da parte empresarial. Do personal, meu amigo, do seu treino específico, eu já tô curioso. Já queria o meu lá. É que o meu é pequenininho, não sei se ele vai aguentar esse tanto de porrada que você falou que ele vai tomar, não. Mas aguenta, ele é pequeno, não é brabo. Jogador de time grande. É brabo, é brabo. Cara... Mas vou voltar pro lado empresarial. E é a última, realmente, que o nosso tempo já está no limite. Empresário, vale mais ter dinheiro ou ter um bom relacionamento? Então... É o equilíbrio. É o equilíbrio. Igual a gente conversa quando troca ideia com alguns agentes. Na iniciação, vai fazer o quê? Quem vai vender um menino de 10 anos? Quem vai vender um menino de 8 anos, 9 anos, 10, 12, 13? Ninguém vende. Se tu conseguir lidar com essa situação, vai de boa, na moral. O empresário hoje ele tem que ter o equilíbrio.
Quando você é uma situação, um exemplo, pô, você é lá do Goiás, tem um moleque que tá com 12 anos, precisa vir para São Paulo, e você tá com uma agência e você precisa de uma coisa, é outra situação. Agora, se você tem condição de bancar aqueles processos da iniciação, fica de boa. Espera chegar nos fera, vai chegar os fera se ele tiver, entendeu? Porque você vai precisar do empresário, não é para te dar dinheiro. Você vai precisar do empresário para gerenciar os contratos do teu filho. Você está entendendo como é que é? Contrato de formação, contrato profissional. E isso ele vai garantir esses financeiros. E o foco dele, o know-how dele é aquilo. Entendeu? Dentro do clube, as metas dele. Aí sim você tem que ter um gestor que saiba fazer esses contratos. Aí você, por exemplo, pega ali R$1.000 por mês de um empresário. Aí um dia você, mano, quero sair desse cara. Ele fala, devolve tudo que eu te dei. Entendeu? Aí o menino sai do clube, ele não tem clube. Aí como é que fica? Eu tenho uma situação de um atleta que ele tem um empresário que põe dinheiro, só que não tem conexão do clube. Então, se você tiver uma agência que tem esse equilíbrio, mas o contato e a moral do cara é muito mais importante, porque tu não vai precisar de empresário para hoje. Tu vai precisar de empresário para gerenciar teu contrato de formação, 14, contrato profissional com 16, profissional quando tiver na transição júnior profissional, você tem que estar com um cara conceituado para fazer um contrato. E o clube tem que respeitar o cara que vai fazer esse contrato. Então, a importância de você ter um cara que é do ramo e não do Instagram é fundamental, entendeu? Então, essa visão você tem que ter, entendeu? Ah, tem dinheiro. Você está precisando de dinheiro? Não tô. Eu tenho condição? Tenho. Eu preciso de um cara. Que agrega, né? O que gerencia contrato. Você está entendendo? Eu quero um cara que gerencia contrato. Ele pode dar ajuda financeira à empresa? Show. Se ele tiver os dois, maravilha. É um equilíbrio. Entendeu? É isso aí, meu 10. Olha, que aula, hein? A vida como ela é. Que aula, Você viu como que é muito legal o futebol? A gente tem várias vertentes, várias... É que o Pará deixou simples, né? Simples, é simples e objetivo. É, como diz um amigo meu, é poucas ideias. Pouca ideia. É pouca ideia. Pouca ideia. É pouca Não, ideia. deixou o arroz e feijão mesmo, total. isso. Não tem aquela Não, a viajada. Eu acho que é isso. Fica aí mais um exemplo dos pais de prodígio aí. O que o Pará trouxe aí é a metodologia dele, todo esse caminho dele que... A gente fala, ninguém é dono da verdade. Cada um defende suas ideias, no final a gente vê o resultado. É isso aí, meu amigo. Entendeu? Muito obrigado. Termina aí, deixa um recado, enfim. Manda um recado ali para aquela câmera, manda um recado para quem te ouve aí, Pará. Enfim, a bola é sua. Quero agradecer primeiramente vocês aí pelo convite. Foi massa estar dessa estrutura aqui, fenomenal. Eu gosto desse negócio de estrutura, eu sou apaixonado por isso, entendeu? Para mim, a estrutura, sem estrutura ninguém prepara ninguém. Essa é de fato. Quero agradecer por estar vivendo esse momento bacana aqui. Também é um marco para mim também, estar participando de um programa espetacular, de nome. Vai crescer, vai ser referência, tenho certeza disso. Agradecer minha esposa, Miriam, meu filho Estevam, minha filha Esther. Quero agradecer o pessoal da formação personal, da FPA Intermediária aí que a gente faz esse trabalho aí em conjunto, entendeu? E todos os parceiros. A gente chegou até aqui, não foi sozinho, entendeu? Às vezes eu vou esquecer o nome de alguém, mas quero agradecer a todos que fizeram parte desse momento. É importante para mim estar aqui com vocês, estar conversando, trocando ideia. Desse jeito mesmo. O jeito que eu sou aqui é em qualquer lugar. Aqui é sem filtro, não tem ideia não. Poucas ideias. Pouca A ideia. gente gosta assim. Pouca ideia, irmão. Sem filtro, sem massagem. A vida não é fácil. Poucas coisas são verdade, então... Se a gente viver na ilusão, a gente sonha vazio, entendeu? Futebol é isso, né, Pará? É isso aí. Tá ligado. Senhoras e senhores, grande Pará. Grande Pará. Muito obrigado. Obrigado.